Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Health Money, o podcast a gente fala sobre gestão financeira e estratégica. Eu estou aqui hoje com Michele Quirino, minha sócia na Health Money, e nós vamos falar sobre aquele momento em que você vende mais, mas sobra menos dinheiro. Seja bem-vinda, Michele. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Aline. Mais uma semana aqui. E hoje a gente vai descobrir o que acontece. Por que o dinheiro não sobra, meu povo? Porque parece que era para sobrar, né? Quando Não é? você vende mais e ainda assim o dinheiro não sobra. Então, esse vai ser o tema de hoje. Esse podcast aqui, ele é feito para você que tem uma empresa, que é empreendedor, que é empresário, mas também para você que é consultor financeiro, educador, trabalha com empresas e quer aprender mais sobre esse mercado de trabalhar com empresas e empresários. Então, fiquem aqui com a gente, aproveitem e ajudem a gente como? Compartilhando esse podcast. Já pega aqui, ó, aquela setinha, já manda esse podcast para quem você sabe que tem empresa ou para quem é consultor e educador financeiro também. Eu abri ao mesmo tempo aqui no Instagram, mas a gente está fazendo no YouTube. Então, se alguém quiser assistir lá, nós duas no YouTube, vai para o YouTube, canal Aline Sopper, que você vai assistir o nosso podcast. E, Michele, para a gente começar, né? Hoje o nosso podcast vai ser um podcast de 30 minutos aqui. E eu queria que você já começasse falando, você que está há mais de 20 anos nesse mercado, trabalhando com empresários, na área de contabilidade, gestão financeira, o que acontece quando a pessoa foca nessa parte de marketing, venda e vende mais? Por que é que o dinheiro não sobra, mesmo vendendo mais? É muito interessante isso, né? Muitas vezes as pessoas. É a primeira coisa que vem na cabeça do empresário: eu preciso fazer mais dinheiro. E aí, como se fosse algo assim muito óbvio: como que eu vou fazer mais dinheiro? Vendendo mais. Só que, pessoal, isso, às vezes, sem estratégia, pode ser um tiro no pé. Por quê? Quando você pensa em vender mais, primeiro você precisa entender: será que eu vou precisar colocar mais dinheiro em tráfego? Não cresce, o seu lucro não cresce na mesma proporção que a receita que entra. Por quê? Porque junto com esse lucro, aumentam também as suas despesas variáveis. E a gente vai explicar isso mais destrinchado daqui a pouco. Mas é preciso entender que tem que ser feito com estratégia. Entender se o que você vai investir em marketing vai ter um retorno. Entender se você tem pessoas para produzir aquilo ali, se você tem produtos que consigam produzir maior quantidade. Entender se você tem estoque suficiente para conseguir produzir. Entender se você vai conseguir entregar isso de uma forma estruturada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Precisa, sim, de um planejamento, né? Exatamente. E isso a gente não está aqui falando para desanimar vocês de venderem mais, não. A gente quer que as empresas vendem cada vez mais, cresçam cada vez mais. Mas o fato é que não adianta a gente focar só em aumento de venda, aumento de receita. Porque se a gente abre a torneira, coloca mais dinheiro entrando, só que a gente não tem a gestão acontecendo, é muito provável que esse dinheiro ele entre, mas ele também vai escoando por todas as áreas que a Michele trouxe aqui. Então, faturar mais não significa lucrar mais. E prestem atenção. Muitas vezes, para você faturar mais, você tem que aumentar as suas despesas. E o nosso trabalho como gestores financeiros é justamente criar uma previsibilidade, trazer essa clareza de para que eu venda mais, o quanto a mais eu vou precisar investir. O quanto eu preciso crescer na minha estrutura para eu conseguir chegar nesse volume de faturamento. E pode acontecer de você, com menos venda, conseguir uma lucratividade maior e conseguir mais dinheiro no caixa do que com mais venda. E tá tudo bem se você tiver clareza de que você está trabalhando com uma alavancagem para, em breve, você conseguir ter mais renda, mais dinheiro sobrando. Só que isso tem que ser feito de forma estratégica. Então, hoje, a gente quer pedir para vocês que estão aqui acompanhando com a gente ao vivo, coloque a dúvida no comentário, interage aqui, a gente está fazendo o podcast ao vivo justamente para poder interagir mais com vocês. Então, vocês que estão aí com a gente acompanhando, pode interagir, pode mandar a sua dúvida também. Você que trabalha na área de educação,
trabalha também, né? Aline, ficou mudo. Não sei se é aí, se é para mim. Não estamos te ouvindo. Espera aí. Não. Não. Ficou mudo. Voltou? Voltou. Voltou. É isso Então, aí. vamos lá. Então, esse daqui está parado agora. Então, você que está aí com a gente, acompanhando, coloque a dúvida que a gente quer ajudar vocês com isso também. Você que é consultor, que é educador financeiro, que quer aprender a trabalhar com essa parte de empresa também. Então, vamos trazer a primeira parte aqui. O empresário, ele precisa aprender a calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, né? Eu sempre falo, quando eu começo a falar desse assunto, né? Ai, meu Deus, o empresário não quer saber disso, mas ele vai precisar entender. Como é que a gente, Michele, como gestores estratégicos, como consultores estratégicos, como é que a gente pode levar esse conceito da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio de uma forma mais clara para esse empresário, para ele não sair correndo e falar, não quero entender nada disso, vou embora correndo. Como é que a gente pode explicar isso de uma forma mais clara e nas nossas reuniões, como que a gente faz isso para mostrar para o nosso cliente? Isso é muito legal, porque quando a gente traz para eles, através de uma análise financeira, mas calma, a gente não vai abrir uma análise financeira e ir mostrando linha a linha. Isso que eu falo, a gente faz muito aqui, fala muito isso para os franqueados. O que nós vamos fazer? Nós vamos entender o cenário daquele mês fechado, entender para onde o dinheiro está indo e explicar para esse empresário pontos exatos de atenção que ele precisa ter. E aí a gente explica um pouquinho para ele sobre essa margem de contribuição, que é muito importante ele saber, e esse ponto de equilíbrio. Então, a margem de contribuição, ela é apurada depois, quando vem a receita, entra as receitas, você vai tirar as despesas variáveis, os custos variáveis, na realidade. O que é esse custo variável? É tudo que interfere diretamente na produção. Então, se você vendeu, vai alterar a sua venda, vai alterar o custo, altera tudo. Por exemplo, se você tem uma conta de energia, dependendo do produto que você faz, então, se você é uma fábrica de sapato, vamos falar lá de Franca, fábrica de sapato, quanto maior for a produção de sapato, maior máquinas trabalhando, mais energia vai demandar e seu custo variável aumenta. Uhum. Mesma coisa, dependendo de uma empresa que usa água, de sorvete, que faz sorvete. Se ele aumenta muito a demanda dele de produção de sorvete, vai aumentar muito a quantidade de água que ele vai colocar ali, consequentemente, esse custo variável aumenta. Uhum. Se ele paga comissão para vendedores, e aí ele coloca vendedores ali para vender bastante para ele, aumentou a venda dele, ele vai ter que pagar essa comissão maior para esses vendedores. Então, você percebe que tudo isso vai impactar, vai crescer junto com as despesas, com a receita dele, né? Porque geralmente ele pensa que, eu estou faturando 50 mil por mês. Se eu faturar 100 mil, eu vou ter 50 mil a mais para colocar no meu bolso. Exato. Mas, na verdade, não é isso que acontece, porque ele está faturando 50 e ele tem um custo proporcional para entregar aqueles 50. Na hora que... o imposto que entra aí também, o que imposto aumenta muito, né? Então, se eu estou faturando 50 e eu tenho profissionais, mão de obra, recurso, energia, tudo isso para entregar aqueles 50. Se eu estiver vendendo 100, isso aqui também vai aumentar. E muitas vezes não aumenta na mesma proporção. Pode aumentar mais, pode aumentar menos. Exatamente. A gente precisa estar atento a isso na hora que a gente vai fazer uma projeção de crescimento para a empresa, porque nem sempre aquilo que está na planilha, que a gente faz aquela continha de, que ótimo, vou dobrar, né, o meu faturamento. A gente faz aquela continha, isso nem sempre acompanha a realidade que a gente tem. Como é que a gente tem que cuidar disso, gente? Precisa ser feito um acompanhamento bem próximo dos recursos, de quanto que a gente está gastando. Porque uma coisa é o planejamento, outra coisa é o que efetivamente
eu vou passar a gastar. Então, a cada mudança de venda que a gente tem, a cada planejamento, vou inserir um produto novo, vou abrir mais uma unidade, vou abrir uma função. Eu preciso trazer ali uma clareza e fazer um acompanhamento de será que os meus custos estão realmente aumentando na proporção do crescimento? Será que os meus custos estão aumentando mais do que o meu crescimento? Porque se ele estiver aumentando mais, eu posso estar vendendo mais, mas a minha margem de lucro está diminuindo. E é por isso que tem muita gente que está vendendo mais, só que está ficando com menos dinheiro no bolso. Está ficando claro isso para vocês? Coloquem aí, comentem aí, gente, que a gente quer saber se vocês estão entendendo. E é muito bom você trazer essa questão de o acompanhamento de perto, né? Eu costumo dizer que esse acompanhamento, ele tem que ser diário. Então, o empresário precisa estar ali acompanhando junto com um consultor ou com uma pessoa terceirizada, mas ele precisa também entender o que está acontecendo no negócio dele. Sim. Vou dar um exemplo aqui, Michele, que aconteceu comigo, né, quando eu tinha 23 anos, que é a gente mudar a estrutura do negócio. Então, eu tinha uma loja pequena, essa minha loja estava vendendo muito, a gente estava com um lucro muito alto. Então, a gente, sabe assim, quando você está bombando no negócio, tinha fila de carro, era uma loja que fazia adesivação de carro, a gente tinha fila de carro para fazer, não tinha tanto espaço. E aí, o que a gente pensou? Então é fácil, vamos resolver isso. Vamos alugar um outro galpão, porque aí no galpão a gente vai ter mais estrutura e a gente vai conseguir escalar nossa venda. Só que foi mal planejado. Então, o galpão não era no mesmo bairro, era no outro bairro. O galpão tinha um custo de aluguel que era o dobro da nossa loja pequena. Então, eu já ia aumentar. E eu não consegui, naquele momento, com 23 anos, levar os clientes que iam para a minha loja pequena para o meu galpão. Então, eu fiquei com uma estrutura muito grande daquele galpão, e aí tinha muitas salas, eu já estava imaginando, né? Sala para o time de venda, sala para o time de atendimento, sala não sei o quê. Então, eu tinha uma estrutura muito grande para absorver, mas ali não tinha cliente suficiente. E na loja pequena, que o aluguel era mais barato, era menor, só que as pessoas iam. Então, eu tinha cliente na loja pequena. Aí me gerou, assim, um problema financeiro de fluxo de caixa, até eu desistir do galpão, devolver o galpão e focar naquela loja pequena, que era o que eu tinha naquele momento. Então, a clareza que a gente consegue ter quando a gente tem alguém especialista olhando para isso, naquela época eu não era especialista, eu estava só começando a minha vida ali como empreendedora, para poder não tomar decisões que vão afetar diretamente no lucro do negócio. Porque aí acabou o lucro do meu outro negócio. Porque eu tinha lucro. Você não conseguiu absorver o crescimento. Não. E aí acontece muito, isso é muito comum. Então, às vezes, as pessoas querem crescer, mas eles não têm projeção, eles não fizeram um estudo. E aí, a gente, dentro da Health, inclusive, nós temos uma estrutura de viabilidade de novos negócios. Justamente quando a pessoa pensa, será que está no momento de eu mudar, de eu expandir, né? Então, a expansão do negócio, então a gente vai fazer um estudo de caso, entender, aí entra a questão de bairro, entra perfil de cliente, entra um monte de outras coisas que precisam ser levadas em consideração, exatamente como você falou, que naquela época você não tinha quem recorrer, você foi na intuição, e muita coisa não foi levada em consideração. Sim. E aí, aquele lucro que você tinha lá, você não absorve com o crescimento. Exatamente. E, Michele, a gente falando, muitas pessoas podem estar escutando a gente agora ao vivo ou na gravação depois, vão pensar assim, mas eu sou empresário, eu não sei fazer isso, será que eu tenho que aprender a fazer viabilidade de negócio? Será que eu tenho que aprender a calcular a margem de contribuição? O que você acredita aí? Gente, o que eu penso? Cada um na sua área. Então, se um dentista estudou para cuidar do dente das pessoas, ele tem que ser expert nisso, ele não tem que preocupar com a área financeira. Se é um médico, é a mesma coisa. Cada um tem que cuidar, tem que focar no crescimento do negócio com a expertise que você tem.
mas você também não pode delargar uma parte que eu digo que é o coração financeiro, que é o coração da empresa, é as finanças. Então, o ideal é sempre ter alguém capacitado para cuidar das suas finanças. E aí vem aquela crença, mas eu sou pequeno, eu sou pequenininha, eu sou profissional liberal, ou eu estou na clínica de outra pessoa. Não tem problema. Quanto menor você começa, mais organizado, mais chance de crescimento acelerado você tem. Então, não espera ficar grande para crescer. A gente sempre traz muito essa narrativa, né? E aí vem muito aquela coisa, poxa, mas será que eu vou conseguir pagar um profissional se eu sou pequeno? O que você não consegue entender é que você deixa muito dinheiro na mesa e vai muito dinheiro para o ralo quando você não olha todos os dias para as suas finanças com intenção, com um olhar profissional, com estratégia. Só essa organização que a gente faz inicial, você não tira dinheiro do bolso. É dinheiro novo que a gente faz você trazer, que você vai pagar uma consultoria. Exatamente. Então, é investimento. Eu falo que uma pessoa, uma empresa, uma consultoria financeira, ela é investimento, ela não é luxo, é necessário para quem tem visão lá na frente, para quem pensa em crescer de forma certa, estruturada, é necessário. É necessário. E quero até trazer um outro conceito aqui que é importante, as pessoas vêm me perguntando, qual que é a diferença do BPO financeiro para o trabalho que a gente faz de gestão financeira estratégica? Porque existem as pessoas que têm um assistente contratado na empresa, né, um financeiro na empresa, que geralmente é alguém do administrativo, que também paga conta, e aí faz mais ou menos ali para entregar documento para o contador. Tem as pessoas que contratam o BPO financeiro, que é um serviço terceirizado do financeiro, e tem o serviço da Health Money, que é uma gestão financeira estratégica. O que você pode dizer que é a diferença entre eles? É interessante falar sobre isso, porque quando o empresário pensa em terceirizar, ele pensa no BPO financeiro. E muitas vezes eles nem sabem o que é isso. Uhum. O que é o BPO financeiro? É o operacional. É aquela pessoa que está ali fazendo o contas a pagar, o contas a receber, conciliação bancária, gente. E aí, o que ela faz? Ela é um trabalho fantástico, excelente, todo mundo precisa ter. Só que o know-how de uma pessoa que faz o BPO financeiro, geralmente, é esse controle de entradas e saídas de dinheiro. Quando você vem para a Health, a gente vai além. Então, além da gente nós temos um sistema próprio, onde você tem dashboard, um controle de tudo ali em tempo real, mas a grande diferença é o que a gente faz com que o BPO entrega. Então, nós temos sim essa parte do BPO financeiro, o operacional que nós fazemos e fechamos os meses, porém, o olhar, é a análise. O que eu vou fazer com isso agora? Qual o cenário que a empresa se encontra hoje? Quais os furos, quais os gargalos que precisam ser olhados ali muito de perto? E aí a gente cria ações corretivas e preventivas junto com o empresário para que ele se coloque em movimento e que a gente consiga gerar o resultado que ele quer. Então, sim, eu acho que esse é o grande diferencial. Tomar decisões. Então, se você tem alguém só para poder fazer o seu operacional, só listar suas despesas, suas receitas, pagar suas contas, ok, bom, você já pelo menos já tem alguma coisa. Mas se você não sabe o que fazer com essas informações, se não tem alguém, um consultor estratégico, que vai olhar e vai te dizer, olha, é hora de contratar ou não é hora de contratar? É hora de fazer um investimento numa nova unidade ou não é? É isso que você precisa ter, porque você não vai ter conhecimento. O empresário, ele não tem conhecimento financeiro suficiente para olhar um número e dizer se ele está financeiramente saudável ou não. Então, ele precisa de um profissional externo para fazer isso. Aquela coisa, um conhecimento para saber, será que eu vou trabalhar com o dinheiro da empresa? Será que eu consigo trabalhar com dinheiro de terceiros? Como é que está essa questão de juros? Onde eu posso buscar oportunidades melhores? Será que está no momento de eu comprar um maquinário? De eu mandar um funcionário embora? Tudo isso é uma consultoria. Eu costumo dizer assim, que nós trabalhamos semana a semana, mas com eles olhando de perto tudo isso, e se tiver algo muito gritante, a gente vai intervir,
mas uma vez por mês o empresário vai sentar para olhar, para ter tempo de olhar o negócio dele, e aí a gente vai discutir as melhores possibilidades e caminhos que a empresa pode ir para gerar resultado, dinheiro no bolso. Então, vamos fazer aqui agora, como a gente sempre faz no nosso podcast, um passo a passo aqui. Como resolver isso e lucrar mais vendendo melhor. Então, a gente já começou aqui explicando os problemas, por que as pessoas vendem mais e ficam com menos dinheiro, e agora a gente vai falar sobre como que a gente resolve isso. Então, primeiro ponto, eu preciso fazer um planejamento financeiro antes de crescer a operação. Quero crescer, quero faturar mais, quero abrir uma nova unidade. Eu preciso ter um especialista, um consultor financeiro estratégico, para criar esse planejamento comigo. É claro que essa coisa do empreendedor ser apaixonado, querer fazer e acontecer, é ótimo. Mas se você não tiver um planejamento, a probabilidade de você ficar no meio do caminho é muito grande. Então, isso precisa ser feito. Segunda coisa que Michele trouxe aqui também, calcular a margem de contribuição por produto ou serviço. Vamos traduzir esse negócio. É assim, ó, é aquela coisa. Muitas vezes a gente encontra um profissional que fala para mim assim, ó, Michele, eu quero faturar, eu quero aumentar minhas vendas em 30%. Só que quando ele me fala isso, ele está falando para mim, eu quero aumentar o meu lucro em 30%. Quero botar 30% a mais no bolso, ele quer isso. Então, aí é onde precisa da conta e do planejamento. Para você botar 30% no bolso, de repente você vai ter que faturar 80%, dependendo do... Claro que depende muito da atividade, do produto, do serviço que você vende. Tudo isso tem que ser feito cálculos. Mas a ideia é essa, gente. Você tem que entender que esses 30% de aumento de lucro, de repente, equivale a 80% de aumento de vendas. Né? Então, aí, é aí que vocês estão fazendo. E aí tem que fazer junto com o consultor estratégico, porque o consultor tem que fazer junto com você. Porque nem sempre o que está na cabeça do empresário é possível ser realizado sem uma estratégia. Então, beleza, a gente quer aumentar o lucro em 30%, nós vamos diluir isso em meses, entender possibilidades de equipe, de produto, tudo que a gente falou ali atrás, de estoque, de estrutura, para ver realmente o quanto que dá para fazer isso fatiado e crescendo gradativo, de forma que não faça a empresa sofrer, né? Que não prejudique, que não seja um tiro no pé. Segundo ponto é que você precisa calcular a margem de contribuição. O que é isso? Vamos imaginar que eu vendo essa bolinha aqui. Aí eu quero vender 3 vezes mais. Então, hoje eu vendo 100 bolinhas dessa. E agora eu quero vender 300 bolinhas. Então, eu quero vender 3 vezes mais. O quanto eu gasto para vender 100 bolinhas e o quanto eu vou gastar para vender 300 bolinhas. Eu preciso dessa conta aqui. E não é intuitivo. Isso é muito importante de entender. Porque não é só multiplicar por 3. Nem sempre isso vai ser por 3. Pode ser que seja menos. Eu não vou gastar o dobro. Com o que eu tenho, eu já consigo vender as 300 bolinhas? Ótimo. Mas e se com o que eu tenho eu não consigo vender as 300 bolinhas, o que eu vou ter que gastar mais para conseguir vender as 300 bolinhas? Isso aqui, gente, funciona com produto e funciona com serviço. Perfeito. Tá? Então, os dois a gente precisa fazer isso. Se você é consultor financeiro e quer aprender a trabalhar assim com as empresas, a gente vai deixar um convite aqui para vocês. Quem quiser conhecer a nossa franquia, que é a franquia Health Money, é uma franquia de gestão financeira empresarial, onde a gente ensina você a trabalhar desse jeito, te dá todo o material, te dá suporte, software, nome, te dá tudo para você ter tua agência de gestão financeira empresarial. Então, quem quiser, manda uma mensagem para a gente, manda lá no meu perfil, a Aline Soper, pode me mandar lá, ou para Michele Quirino, então é Michele que Oficial. Vocês mandam para a gente e falam assim: quero conhecer a franquia de gestão financeira. E aí a gente vai marcar uma reunião com vocês também, para vocês conhecerem. E se você é empresário, está assistindo esse podcast aqui, ou esse vídeo, Aline, eu faturo pouco. Estou faturando 20 mil por mês. A gente pode te atender. Tá? Então, a gente atende cliente que fatura 20 mil, 30 mil, e a gente atende cliente que fatura 500 mil por mês, cliente que fatura mais de 500 mil por mês. Então, a gente tem trabalhos
serviços personalizados de acordo com o teu faturamento. Então, manda mensagem que a gente quer ajudar vocês a desenvolverem isso, certo? Isso é muito legal. Deixa eu contar uma coisa, pegando esse gancho rapidinho que a Aline falou. Um trabalho personalizado, gente. Isso é outro ponto é um diferencial muito grande da Health. Nós vamos muito como parceiros e a gente trabalha muito de perto com cada empresa. E isso faz a diferença na hora que a gente está realmente focado no resultado, em gerar resultados aí, validar esses resultados com vocês, porque a gente está muito de perto no negócio. Sim, é diferente de você estar ali com alguém que você está fazendo um BPO e a pessoa te entregou os números, beleza, e agora? O que faz com isso? Você não sabe o que fazer. Isso. Nosso trabalho, não. Nosso trabalho, a gente vai entregar uma estratégia para o cliente acompanhar o desenvolvimento dessa estratégia, tá? Então, para quem é empresário e para quem é mentor, consultor e quer aprender a fazer isso. Vamos para o ponto 3. Ponto 3. Eu preciso ajustar a precificação considerando custo, imposto e margem desejada. Deixa eu trazer um tema polêmico aqui para vocês. É muito comum, Michele, por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro muito tempo, e no Rio de Janeiro, se você for no médico, numa consulta médica, por exemplo, na Zona Sul ou na Barra da Tijuca, você vai pagar uma consulta mais cara do que se você for numa consulta na parte mais da Zona Norte, que é uma parte que tem um público de classe média baixa, né, que tem uma renda menor. E as pessoas falam assim, é um absurdo. Por que eu vou cobrar? O médico é o mesmo, né? Assim, é um psicólogo aqui, um psicólogo lá, é um dentista aqui, é um dentista lá. Por que eu vou pagar mais caro para ser atendido num bairro nobre do que eu pagaria para ser atendido num bairro de classe média baixa, tá? Uhum. Por que as pessoas têm essa percepção? E se você está aqui assistindo o nosso podcast e você é esse profissional, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando você considera só o conhecimento técnico daquele profissional, sim, pode ser o mesmo um dentista com a mesma formação que está atendendo num bairro de classe média baixa e um dentista com a mesma formação que está atendendo no bairro de classe média alta. É o mesmo dentista? É. Então, o preço da consulta tem que ser igual? Não. Porque o dentista que está atendendo num bairro de classe média alta, ele está pagando um aluguel mais caro, ele está pagando um condomínio mais caro, ele está pagando um condomínio que tem estacionamento, porque o cliente dele não quer estacionar o carro na rua, ele está pagando uma secretária, ele está pagando ele tem outros custos envolvidos que aquele que está no outro bairro de classe média baixa não está pagando, porque ele pode pagar um aluguel mais barato. De repente, o prédio não tem garagem, porque as pessoas vão de Uber ou que vão de ônibus. Então, eu não posso classificar e precificar o meu produto apenas comparando com o preço da outra pessoa, sem levar em consideração os meus custos envolvidos. Se eu faço isso, eu posso estar vendendo mais, só que eu posso estar ficando sem dinheiro no final. E a gente já atendeu muitas pessoas. Leila Kurt está aqui assistindo com a gente também. Ela trabalha com esse público de psicólogas, terapeutas. E quando a gente vai ver o valor da consulta, tem muita psicóloga e terapeuta que o dinheiro não está sobrando porque ela está pagando para trabalhar. Exatamente. O que é pagar para trabalhar? Você está ganhando dinheiro, só que os teus custos para manter aquela estrutura são tão altos que você não está ganhando nada. Você está literalmente pagando para trabalhar. Então, vocês que estão aqui acompanhando, pega esse podcast, encaminha para alguém que você conhece, sua amiga psicóloga, terapeuta, médica, dentista, encaminha, porque uma psicóloga, uma médica, um terapeuta pode ter um acompanhamento como o nosso, que vai chegar nessa clareza e vai ver, é hora de aumentar o valor da consulta, ou de diminuir aquela despesa. Então, de repente, ali, eu consigo aumentar o valor. Se eu aumentar o valor, não vou ter cliente. Então vamos dividir esse espaço com outro profissional? Porque a gente vai precisar diluir despesa. Então, essa clareza, gente, é fundamental para que a gente consiga trabalhar e ter lucro, ter dinheiro no bolso. Trabalhar estratégia, né, Aline? Isso também é uma estratégia. Qual estratégia que eu vou usar para eu conseguir, então, pagar toda essa estrutura?
né? Aumento o meu preço, eu trago uma pessoa para dividir o aluguel, eu diminuo, eu aumento minha quantidade de clientes, qual a estratégia que eu vou usar? Exatamente. E aí entra muito o olhar do consultor junto com os números para te dar essa clareza aí de direção. Exatamente. Michele, eu quero fazer novamente aqui o convite para quem está acompanhando a gente. Então, a gente tem 2 convites e 2 presentes para vocês. Se você está acompanhando a gente aqui, você é mentor, consultor ou quer trabalhar nessa área, trabalha em empresa e está querendo abrir teu próprio negócio, a gente tem uma franquia de gestão financeira. Então, você recebe tudo pronto para você aplicar na tua agência de gestão financeira. Você quer conhecer? Manda mensagem para mim, manda mensagem para a Michele. Você marca uma reunião sem custo, não tem custo nenhum para fazer a reunião. A gente vai explicar para você como é que funciona o nosso programa, como que funciona a nossa franquia. E se fizer sentido, você pode se tornar um franqueado da Health Money. A gente tem franqueados aí em 5 países, não é isso? E Japão, França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. 5 países que a gente já tem franquia da Health Money e a gente está esperando aí por você também tomar essa decisão. E o segundo presente, para você que está aqui acompanhando ou assistiu essa gravação, tem um negócio? Seu negócio fatura mais de 20 mil por mês? Manda mensagem para a gente que a gente tem como te ajudar. A gente faz uma reunião, entende o teu momento, os valores eles são adequados a cada momento do teu negócio. Então, sim, você pode ter um gestor financeiro estratégico, inclusive focado em crescimento do teu negócio. Com certeza. Você fatura 20, a nossa gestão vai ajudar você a aumentar o teu faturamento também com lucro no bolso. Não só aumentar faturamento e não ver resultado final. Então, aumentar o faturamento com lucro no bolso. Então, a gente quer deixar esses 2 convites para você aqui hoje. Muito bom, é isso mesmo. A gente vai ter o maior prazer em conversar e fazer um diagnóstico e contar um pouco do modelo de negócio da Health aí para vocês. Exatamente. Ó, Leila passou por aqui e falou, a Leila é nossa franqueada da Health Money, ela falou, estou com uma psicóloga que vivia cobrando sessão no valor social, que é quando elas cobram bem baratinho, né? No nosso último encontro, ela me disse que está cobrando mais e teve que dispensar cliente por estar com a agenda cheia. Por quê? Quando você não sabe calcular os seus custos, você acha que você vai cobrar baratinho e vai ajudar mais gente e vai ter mais lucro. Só que quando você acha que você... Quais os custos você tem envolvido, você descobre que tem valor. O que você faz tem valor. Então, a gente quer deixar esse convite para você. Vi que a Tisa falou que quer. Tisa, manda mensagem para mim aqui no direct. E aí você só me fala assim, quero conhecer a franquia de gestão financeira. E aí você me fala se você tem empresa ou se você quer ser uma franqueada, né? Quer conhecer nossa franquia, que a gente agenda uma reunião com você. Inclusive, Leila Curti vai estar comigo agora, às 8 horas do Brasil, na live na Health Money. Quem quiser vir vai ter mais informação aí para franqueado daqui a pouquinho, para empresários daqui a pouquinho. Isso mesmo. Então, vamos finalizando o nosso podcast por aqui. Me perguntaram aqui na live aqui também, quando que eu vou abrir turma para o EFINC? Está aberta a inscrição para o EFINC, então você está assistindo hoje aqui, vai ter aula agora, aula inaugural com a turma que está abrindo agora. E se você ainda não entrou, dá para entrar também. E para quem quer conhecer mais sobre a nossa franquia, sobre a gestão financeira empresarial, manda mensagem que a gente conversa com vocês, viu? Michele, obrigada por mais um dia, mais um podcast. A gente espera ter ajudado mais pessoas a ampliar a visão sobre gestão de negócios e como ir para o próximo nível. É isso, vamos junto, gente. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.